o velho, ele chega perto de vocês e fala, ainda com aquele sorriso de deboche: bem-vindo ao inferno, que os deuses tenham piedade de vossas almas. E vocês são forçados a descer por um buraco, depois são encaminhados por um buraco no chão, e eles jogam uma escada de corda e vocês são forçados a descerem, e aí vocês descem e chegam até uma câmara, como se fosse uma grande caverna. E quando vocês descem naquela caverna, eles recolhem a escada de corda e vocês estão presos ali. E esse foi, digamos, depois desse dia aí, vocês não enxergaram mais a luz do sol. Mas a questão que eu queria levantar, quem são, né, esses personagens? Como é que era a vida deles antes desse pesadelo acontecer? Então, é isso que eu queria construir junto com vocês, beleza? Beleza. Então, eu vou deixar vocês um tempinho para vocês pensarem, e aí, se alguém tiver alguma ideia, a gente pode começar a fazer uma cena aí. 2000 anos depois. Me veio uma ideia quando estava falando. Na verdade, não é uma cena muito longa, até uma cena curta que eu pensei, mas é justamente isso, essa parte da desvantagem mesmo que eu tinha pensado na relação à tendência no passado, né? Que ele tinha uma outra tendência. E óbvio que se ele tem uma tendência mais cruel, eu imagino que no passado ele tenha sido um cara mais... tenha sido quase uma versão, uma antítese disso, né? Quase uma versão contrária. E daí a cena que eu quero começar... na verdade tem que começar e terminar, né, Cássio? Tu narra até um momento de conflito, e aí depois alguém decide se vai estar bem ou vai estar mal. Tá, beleza. Então a cena assim, ó. Ele aparece ele andando, tipo, num vilarejo durante o dia, né? Tipo, as feiras, assim, do lado, o chão até mais ou menos embarrado. Ele um pouco com um sorriso no rosto ainda. Quando vê, ele passa, assim, por um cara que tá sempre, assim, na rua. Tudo bem, você pode me ajudar? Tô com fome. Harold. Claro, ele tira uma moeda e entrega pro velho ali, né? Aí depois ele anda um pouco mais, daqui a pouco vem umas crianças que passam ali perto dele, e ele vai ali, né, tem um pessoal vendendo umas bocas com umas frutas, ele pega ali, ele compra e dá umas frutas ali para as crianças, assim, né? Com aquele sorriso ainda. Daí ele passa e ele vê que uma pessoa olha para ele, meio que se esconde um pouco, ele, ei, você está me devendo ainda, hein? Te emprestei aquele dia lá, tá me devendo, tô precisando. E daí, o cara sai, meio correndo, né? E ele se aproxima perto do estabelecimento. Ele abre a porta e ele entra e vê que tem alguns guardas ali dentro do estabelecimento onde ele está. E ele olha, vê que tem uma pessoa conhecida. E ele olha assim, você é acusado de ter roubado o dinheiro do Michael. De repente um cara ali, e ele, não, eu jamais faria isso. Ele, quando falam isso, ele não entende porque ele fez alguma coisa. Como assim? Porque ele sabe que o que ele fez para alguma coisa para ajudar, sem a intenção. Ele fica olhando, tipo, mas como assim? E tem um cara que ele conhece, uma pessoa que ele conhece, que ele tá olhando, que não mostra quem é. Os guardas vão em cima dele. Não, mas peraí, é um engano? Eu não fiz nada, não fui eu estava ajudando, sei lá.
e pegam ele, e a cena aparece essa pessoa assim de costas, o vulto sem aparecer quem é, e os guardas levando ele pela porta e arrastando assim, como a câmera aparece dentro da casa, e os guardas arrastando ele e ele virando para a câmera, a cara, não, e levando ele, saem pela porta e ele sobe assim, meio a aldeia, e termina a cena com aquela porta aberta, algumas pessoas da rua olhando para onde está indo, e aquele rastro de barro assim, seguindo e se perdendo. Ah, não, na verdade a cena não tem que terminar, né? Eu viajei, Pode parar ali desculpa. Não, é que eu imaginei completo, desculpa. Então, na verdade, esse vai dar mal. Pode, tipo, levar ele pro julgamento, então, né? Ele foi arrastado, continua pegando a tua ideia, né? Pode ser. Ele vai lá no julgamento. Pode ser. Alguma testemunha-chave que ele confiava, né? Chega naquele momento, foi o fulano, foi aquele cara mesmo que o Lázaro, né, que roubou, e aí naquele momento talvez a testemunha, né, isso, por aí, né, o que vai acontecer, né? Isso, uma boa, e daquele cara que estava dentro de casa ali, talvez seja envolvido, porque termina a cena mostrando como aquele cara tivesse feito alguma coisa. E ele vai para lá, e daí mostram a cena, tipo um pequeno palanque, assim, não é bem palanque, mas ele ali meio algemado e o pessoal apontando ali para ele, ver se ele vai se dar bem ou vai se dar mal ali na cena. E aí, agora eu vou deixar com vocês dois aí. Vai ser bom ou vai ser ruim pro Lázaro? Ele vai se dar bem por causa que ele vai conseguir negociar a dívida dele fazendo uma outra atividade. Opa! Como é que foi? Ele usou o dinheiro dele? Ele usou a liberdade dele, ele se vendeu como escravo para terminar uma tarefa, até terminar uma tarefa para ele poder pagar essa dívida dele. Ah, ele foi forçado a fazer trabalhos? Ele ofereceu a liberdade dele, ele vendeu a liberdade até ele poder trabalhar com serviços pesados, e depois que ele trabalhasse tanto um certo período, ele pagaria a dívida dele. Tá, entendi. Então, em vez de ele ser, digamos, executado ou ser preso, ele conseguiu ficar em liberdade, pelo menos. Isso, seria a ideia, ele conseguiu negociar. Isso. Tá. Beleza. Então, podendo seguindo ali, eu não sei se o Lucas teria alguma ideia para alguma cena dele, não? Uma eternidade depois. Ele tem uma história, assim, tipo, há muito tempo atrás, assim, tipo, quando ele estava ali pelos seus 16, 17 anos, ele, meio emocionado, assim, acabou entrando numa companhia de mercenários, e naquela época, assim, ele não tinha, assim, muito conhecimento de combate, teve, assim, todo um tempo de treinamento, tudo, que foi onde ele conheceu o Falcon, né? Eu vou tomar liberdade para dizer que o Falcon, ele já era um lutador mais experiente e bem o cara já é mais velho, né? O Falcon era mais velho ali, então ele treinou toda uma companhia assim, de novatos, assim, que já tinha maior experiência, né? E foi onde eles se conheceram. Né? Depois desse período de treinamento, assim, a realidade assim, das guerras realmente foi algo que mexeu muito assim, com o Lívios, né? Se fosse comparar lá com aquele adolescente, assim, aquele jovem, né, que tinha ali uma série de expectativas assim, em relação ao que isso iria trazer, né, em relação à fama, conquista e até a possibilidade de conhecer outros lugares, né, porque o normal assim seria que a pessoa nasce no vilarejo e dificilmente sai dali, assim, né? A grande ambição dele era justamente poder sair, assim, conhecer outros lugares, e de repente ele esperava conquistar muita coisa, mas viu que na verdade a guerra ela muito mais tira do que dá, assim, né? Para quem tá ali no front. E ele
percebeu que, de certa forma, ele sentiu, assim, quase como se ele tivesse sido um escolhido, assim, né, porque ao longo das batalhas, assim, ele sentia, assim, que mesmo que a morte estivesse por todo lado, ele sentiu que não atingia ele, né, e que isso, de certa forma, se concretizava a cada batalha, até o momento, assim, que ele quase teve um momento, assim, de perder a vida, né, ele chegou muito próximo, assim, de perder a vida, ele teve um ferimento, assim, muito grave, mas foi quase como se ele tivesse tido uma revelação, assim, uma visão. Então, a partir daquele momento, assim, ficou claro para ele que ele tinha um outro propósito, e aí ele foi mais pro lado religioso, assim, né? Então, ele foi para esse lado, né? Aí não sei se alguém quer continuar ou quer colocar alguma coisa. Poderia fazer, tipo assim, alguma situação, assim, de risco, né? Vamos ver se o Lucas tem alguma ideia, assim, de... E aí Tá a no coisa seu, isso continua. eu sugeri. Em relação ali, tipo, aos espólios da guerra, né? Ele roubou, ele meio que pilhou, assim, de alguns corpos ali, alguns itens pessoais, e depois, quando ele foi tentar revender esses itens, ele foi, tipo, num lugar, assim, tipo, num mercado negro, né? Só que ele não sabia, não conhecia muito bem a região, que na verdade tinha, tipo, uma seita, em que os amuletos que ele pegou dos pessoais, achando que era, tipo, joias, assim, né? Na verdade eram, tipo, o símbolo daquela, meio que, daquele culto, assim, daquela facção, né? E aí, nesse momento que ele percebeu, assim, que ele estava tentando vender aquele símbolo e para um cara que também tava, vamos dizer assim, usando, né? Então o cara era da mesma facção. Aí o cara começou a perguntar, assim, e tal, ele foi meio que explicando, e aí o cara cochichou para outro perto, assim, aí ele falou, a gente vai comprar, vai te pagar tanto, acertaram o preço, e aí na hora de ver o dinheiro, assim, tipo, chegou mais gente, assim, né? Tipo, eles meio que foram cercando, assim, e aí... E aí, Ô, Fabrício, quem tem ideia? eu pensei em se dar mal. Vamos chegar.